Olá pessoal, tudo bem? E hoje nós faremos aqui uma paisagem com tinta acrílica, também explorando a parte de água aqui. É uma tela pequena, uma tela 20 por 30, está apoiada numa tela maior para dar mais sustentação aqui na hora da pintura. E aí eu vou falar para vocês o seguinte, a tela, o risco deve estar aparecendo bem pouco, porém depois eu vou postar na aba comunidade o risco completo dessa tela, tá? E ao longo aí do vídeo vocês vão escutar alguns gritinhos, uma molecada brincando, porque tem uma molecada aqui na rua hoje que tá ligada aí no 220. Então provavelmente vocês vão acabar ouvindo um pouquinho aí da molecada brincando também. Ó, aqui no fundinho de céu, é só um fundinho mesmo, só um pedacinho. Eu vou jogar um pouco do branco com o azul ultramar. Vou dar uma manchadinha aqui. É só um pedacinho de céu, tá? Que vai estar aparecendo aqui. Não precisa ser uma coisa regular. É só um pouquinho aqui, ó. Depois no risco vocês vão identificar. Se alguém me perguntar, professor, onde será postado o risco? O risco será postado no mesmo dia em que o vídeo for ao ar, na aba comunidade. Então, quando você vê o vídeo lá, fala, opa, o vídeo está postado, está lá na aba comunidade do canal, também o risco e a obra para vocês. Ó, toda essa parte que eu fiz aqui é uma parte que vai estar aparecendo um pedacinho de céu. Tá? Então vai ter uma vegetação mais distante, vai ter um pedacinho de céu, enfim. Essas são as partes de céu ali. Acabei fazendo essa mistura bem rapidinho aí, de azul ultramar com um pouquinho de branco. Agora eu vou pegar o pincel, vou tirar o excesso aqui da tinta, tá? A seco mesmo. Vou dar uma molhadinha aqui do lado, sempre mostro para vocês, ó. Deixo a água aí separada, ó, já tá até meio turva porque eu acabei de colocar o pincel lá dentro. Limpei, vou enxugar bem de novo. Ah, professor, eu uso paninho. Beleza, pode usar paninho, não tem problema. Eu costumo usar papel mesmo. E agora eu vou fazer um fundo aqui da vegetação lá na parte de trás. Eu vou jogar aqui o verde inglês com um pouquinho de verde Vessier. E eu vou deixar esse verde bem forte, ó, bem colorido. Eu não vou queimar esse verde, porque eu quero fazer uma tela bem colorida, tá? O que é queimar o verde? Alguém vai me perguntar aí ao longo do vídeo, quem está começando agora na pintura. Queimar o verde é colocar, de repente, alguma cor como vermelho óxido, tal, para tirar um pouco a euforia do verde. Eu não vou fazer isso, eu quero deixar o verde eufórico. Lembrando que essa é a vegetação que está lá no fundo. Daqui a pouco vocês vão entender quando começarem a surgir as copinhas. Eu vou rapidinho aqui trabalhando, ó. E vou deixando ela um pouquinho manchada. Ó, aqui eu já faço esse degradezinho. Vocês podem ver que eu não estou utilizando secante. Porque secante não, perdão, nenhum diluente. Eu sempre confundo secante porque eu lembro da tinta a óleo e aqui eu estou pintando com a tinta acrílica. Eu não estou usando nenhum diluente porque eu quero me aproveitar da secagem rápida da tinta acrílica ao longo dessa paisagem. Aqui no pé aqui da vegetação, onde vai ter um barranquinho, ó, eu já dou uma escurecidinha também. Daqui a pouco eu jogo o formatinho ali do barranco, né? Mas já vou deixando bem manchadinho, ó. Aqui eu deixei um pouquinho mais claro. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Aí são as árvores que estarão lá no fundo. Tá vendo por que eu não investi muito no céu, ó? Só vai aparecer um pedacinho, ó. Aqui eu clareio mais aqui, só que a parte de sombra, a luz vai estar vindo aqui, né? A parte de sombra, eu já escureço um pouco mais, ó. E vou intercalando a tinta, ó. São vegetações que só vão tomar forma daqui a pouco, na hora que eu começar a fazer as copinhas para dar volume aí nessa vegetação. Deixa eu dar uma acelerada aqui, deixar bem manchadinho. Aqui embaixo também já deixar um pouco mais escuro. Ela vem até aqui mais ou menos, ó. Beleza. Fundo feito. Fundo feito. Eu não vou ficar limpando muito esse pincel agora, porque eu não quero perder tempo por causa da secagem. Eu só vou tirar o excesso dele aqui e deixar ele aqui dentro da tinta. Porque eu já vou trabalhar com esse cara aqui, ó,
que é o Condor 225, número 12. Esse daqui, número 12 não, número 10, perdão. E eu já vou começar a trabalhar a luz aqui, ó, com um pouco de amarelo de cádmio claro, com o verde inglês. Como eu falei, eu não vou misturar nada para tirar a euforia do verde. Vou deixar o verde bem colorido, bem eufórico. E já vou começar a fazer as copinhas. Nesse sentido aqui, lembrando, porque a luz está vindo daqui, da direita para a esquerda. E parece que a garotada que estava brincando entrou lá dentro de casa. Acho que resolveram colaborar com as filmagens. Isso é bom, porque senão ia sair a todo momento a molecada brincando aí. O que também não é ruim, porque a gente sabe que a infância, né, é uma das melhores fases da vida de qualquer um, né? Desde que você tenha uma infância bacana, respeitável, respeitada, melhor dizendo, nada melhor, né? Olha aqui, tá vendo? Já faço as copinhas e já vou deixando uma sobreposição e um intervalo entre uma e outra, para justamente dar aquela sensação que vocês já sabem, que é a luz de uma copinha sobre a outra. Eu vou fazendo degradê. Olha como vai ficando bem bacana. E bem eufórico, né? Lembrando que eu falei que eu não vou tirar a euforia do verde. Eu quero uma tela bem colorida, bem tropical. Então tem que ir trabalhando dessa forma aqui, ó. Bem... Aqui eu já vou jogar, ó, e aqui eu já venho para dentro, olha como ela fica projetada aqui, tá vendo? Dá a impressão que é um mato que está vindo para frente. Tudo isso são segredinhos que ao longo do tempo, como você vai aprendendo a fazer essas copinhas aqui, aí você também vai podendo usufruir e ir criando essas situações aqui. Aqui, por exemplo, eu vou jogar mais tinta, para dar mais formato, ó, mais degradê. Eu vou jogar mais amarelo. É que aqui o verde inglês com amarelo de cádmio claro é uma cor, são cores transparentes com cores transparentes, né? Amarelo de cádmio claro e o verde Vercier. Olha aí que bacana. Mais aqui. Agora tem alguém atendendo o telefone do outro lado da rua, mas eu vou ouvir aqui porque o pessoal está falando bem alto. Talvez vai ser até um pouco da conversa dela aqui no vídeo. Alguém vai falar, mas como assim, professor? É que é o meu ateliê aqui, ele fica na minha garagem. Estou cheio de quadro pendurado na parede, é meio que um antiquário, enfim. É um pouco do meu mundo. Se vocês olharem aí nos vídeos curtos, eu já andei postando algumas coisas aqui do meu ateliê. E aí, por ser na garagem, absorve aí toda aquele auê que acontece na rua, né? E eu tenho uma vizinhança que tem uma garotada que brinca tal, então acaba saindo aí um pouco da conversa deles no vídeo. Olha que bacana. Por que eu tô deixando meio suave, meio se perdendo assim? É bom eu explicar. Porque eu quero dar uma sensação de distância também, né? A claridade está batendo com força lá no fundo e eu quero que isso fique mais distante. Olha, aqui eu estou jogando bastante amarelo de cádmio claro aqui, ó. Ó como já clareou mais ainda, ó, a vegetação. Vim na ponta daquela vegetação ali se projetando, ó, e joguei mais para deixar mais claro ainda, ó. Aquelas partes claras ali também, ó. Olha como eu vou alterando os tons, um pouco mais claro, o outro um pouquinho mais escuro, um pouco mais amarelado, o outro um pouco mais verde. Por quê? Se eu fizer tudo numa tacada e numa mistura só, fica chapado. E na natureza não é assim, né? Quando você olha, você vê essas manchas, assim, uma parte mais clara, outra mais escura, que nem aqui está mais verde, aqui está mais misturado no amarelo, enfim. Eu tenho como artista, né, e esse é o propósito do nosso canal, ir narrando essas informações para vocês. Por quê? Porque aqui no nosso canal, nosso pretexto é que você aprenda. Ah, eu vou sair pintando só assistindo um vídeo? É lógico que não. Você vai aprender com o tempo, praticando tal, mas eu e o professor Marcos Venelli, como artistas e como propósito do canal, vou colocar mais verde inglês aqui, tá? A gente precisa passar todas essas informações
para vocês. Esse é um canal de aprendizado e o melhor, totalmente gratuito. Por isso, você que está chegando agora, que está descobrindo a gente, compartilhe os nossos vídeos, inscreva-se no canal. Os professores aqui são dois, sou eu, com paisagem, florais em alguns temas, Marcos Venelli também, principalmente com florais, paisagens e outros temas. A gente vem aqui investindo no conteúdo bacana do próprio bolso, ou seja, a gente não é patrocinado por ninguém. Por isso a gente pede a contribuição. Cada vez que vocês se inscrevem, compartilham os nossos vídeos, nos ajuda muito aqui no canal. Ó, misturei mais amarelo, que aqui ficou mais claro, então eu vou dar uma luz aqui, ó, mais forte também, ó. Ó, já secou aqui praticamente, tá vendo? Então, mas eu estico o degradê, ó. Vou sentindo a viscosidade da tinta e vou esticando, ó. Ó. Até aqui, porque aqui agora eu vou fazer o barranco, tá? Poderia usar o diluente para retardar um pouco a secagem da tinta? Poderia, mas eu não quero. Eu estou querendo me beneficiar da secagem como eu faço aqui nos vídeos. Olha que bacana que ficou, galera. Esse fundo, essa vegetação bem clara. E agora eu não vou perder tempo. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou tirar o excesso desse cara. Vou molhar ele aqui na água, tá? Vou tirar também aqui, ó. Deixar ele limpinho. E agora eu vou pegar um pincelzinho um pouco menor. Esse carinha aqui, ó. Que é um pincelzinho chato, Condor 441, número 14. E eu vou fazer o fundo ali daquilo que será um barranco. Muita gente tem dificuldade de fazer barranco. Inclusive, alguns colegas já falaram comigo aqui. Vou mostrar que é fácil a gente fazer uma simulação de um barranco. Por que simulação? Porque ele está lá no fundo, eu não vou ficar investindo muito nele, ó. Misturei o amarelo Napoli com um pouquinho de vermelho óxido transparente. Fiz aqui um tom marrom meio avermelhado, ó, e só vou jogar um fundo aqui, ó. Ó, ele vai chegar próximo ali da parte verde que já secou, olha que interessante, ó. E só vou, aqui eu já vou clarear um pouco mais, ó. E é só isso o barranco, por quê? Ele tá lá no fundo, você pode ver que eu faço ele de maneira irregular também, que é outra coisa que o pessoal erra muito quando começa a fazer paisagem, quando começa a pintar. Ó o motoqueiro passando, a pessoa começa a fazer o barranco e faz tudo certinho, aí não pode. Acho que o motoqueiro veio entregar comida para alguém aí. E aqui eu vou limpar esse pincel, tá? Falo para vocês que aqui é uma zona de conflito, é uma zona de conflito. No começo eu sofria, viu? Mas hoje eu não sofro mais. Mas eu narro aqui as informações para vocês saberem um pouco o que está acontecendo. Ó, estou misturando aqui esse verde Versi com um pouco de verde inglês, porque é mais ou menos o tom que está aqui, ó. Como ele já secou, agora eu vou fazer isso para fundir, ó, um pouco as tintas ali, ó. Que eu não posso deixar aquilo morrendo seco daquele jeito, ó. Tá vendo? Aí eu já fundo ali um pouco, ó. E aí eu venho aqui, antes de jogar a luz no barranco, pego meu pincel de copinha de novo. Aquela parte que eu joguei ali de verde, não pode ficar desse jeito. Eu tenho que dar sequência aqui, ó. Ó. Ó como ela já entra e já penetra ali, ó. Ó, olha como muda o aspecto, tá vendo? Agora sim, ó. A vegetação, ela caindo por cima do barranco ali, tá vendo? Agora, ó lá. E deixando meio irregular, né? Pode ver que essa está mais caída, essa aqui está um pouco mais retraída, enfim. Dando a sequência aí também. Aproveitando, vou limpar esse pincelzinho. Eu gosto muito de trabalhar com esse Condor 221, número 10. Aqui às vezes eu trabalho com o número 12. Dei uma limpadinha nele, vou pegar um pouco de branco. Vou misturar aqui, ó, com amarelo Napoli, bem pouco branco mesmo. E ó, vou jogar uma luz aqui
Lembrando que a luz vem nesse sentido aqui, tá? E vou fazer um degradê nesse fundo aqui, ó. Só vou deixar marcado aqui. Detalhe, eu não vou jogar a luz aqui. Aqui é sombra, né? É a sombra dali do barranco. A luz ela tá projetada mais na ponta aqui, ó. Deixa até sobrando um pouco ali, ó. Deixa eu tirar essa marca aqui. Aqui eu vou esculpindo, tá? O barranco. Ó. Deixa um pouco de tinta sobrando. Misturar um pouco mais de branco aqui. Vou vir mais aqui também, ó. Poderia fazer isso com o pincel chato, tá? Mas já que eu tô com esse cara aqui na mão, o propósito é só mostrar como que tem que ficar aí. Tranquilo. Já venho com ele. Mas dá pra fazer isso com o canto do pincel chato também. Beleza? Agora sim. Agora eu vou limpar de novo esse cara aqui. E eu vou pegar um pouco mais dessa misturinha que eu tinha feito aqui, ó, um pouco mais escura. E vou jogar aqui, ó, uma sombrinha de leve. Bem de leve, tá? Entre a vegetação. Algumas partes aqui. E o barranco em si. Ó, põe um pouco mais para cá, só para dar uma... Aqui na parte de baixo também, que é onde vai fazer a junção da água depois. Por que eu não vim para cá? Aqui tem uma moita, tá? Olha que bacana, pessoal. Então eu já tenho lá no fundo uma vegetação. E eu já tenho também o barranquinho feito. E aqui, deixa eu pegar um pincelzinho menor aqui na minha fábrica de pincéis aqui, porque eu tenho pincel pra caramba. Aqui, ó, eu vou pegar um pouco de branco de novo, um restinho que sobrou aqui do amarelo Nápoles, fazer uma cor bem clara, e eu vou colocar alguns tronquinhos aqui no meio, tá? Ó, bem de leve, tá vendo? Ó, já tá seco mesmo. Como se tivesse uma luz aqui pegando nesses tronquinhos aqui. Eita! A Zoe se enroscando lá no cobertorzinho dela. A Zoe é terrível, pessoal. A Zoe é meu pet, ela sempre sai aqui nas gravações. Ela dá um jeito de sair. Às vezes quando ela tá quietinha, que nem hoje, aí ela começa a se coçar lá dentro da casinha dela e se enrosca ali no cobertorzinho. Eu ia acudi-la, tá? Eu ia parar o vídeo aqui para acudir, mas ela parece que já resolveu lá. Zoe é terrível. Olha que bacana, galera. Tá vendo os tronquinhos lá no fundo? Show, né? Por que eu fiz iluminado desse jeito? Porque a gente tá com o fundo bem iluminado. E eu sempre jogo os tronquinhos nessa parte mais escura para dar um destaque também neles ali. Beleza? Então nós temos aí nesse momento já feito uma vegetação lá no fundo e feito também o barranco. Agora, eu já vou entrar com a água numa tacada só aqui, mesmo antes de eu fazer essa vegetação, porque eu já sei que cor eu vou usar aqui, então eu vou jogar essa cor aqui na água. Mas eu já vou fazer o efeito da água para vocês verem como é, tá bom? Bom, galera, é o seguinte, dando sequência agora na água, eu vou colocar um pouquinho aqui na paleta, ó, do amarelo indiano, tá? Eu vou usar essas mesmas cores que estão aí, talvez eu não acrescente nenhuma outra cor. Eu só vou fazer o seguinte aqui também, eu vou pôr um pouco mais de amarelo Nápoles aqui, porque quando você estica e usa a tinta acrílica, ela já vai secando na paleta. Então eu já vou deixar mais um pouquinho de amarelo Nápoles ali também. Agora eu peguei esse pincelzinho chato com as cerdas juntinhas aqui, ó, e eu vou começar a fazer a água da seguinte forma. Vou pegar aqui o verde inglês, vou até pegar um pouquinho de água aqui, ó. Coloquei só um pouquinho de água no cantinho do pincel, misturei aqui e vou fazer isso, ó. Pincelada nesse sentido aqui, ó. Na vertical. Por que, claro? Porque é aquele fundo que tá ali. Quero refletir aqui, ó, descendo aqui, ó. Que é o fundo da claridade. Eu peguei mais um pouquinho de água aqui, para dar uma diluída nele. E ó, venho pra cá. E venho aqui assim e tal. E estico até aqui mais ou menos, ó.
Aqui vai ter outro barranco. E aqui é o seguinte, eu preciso... Deixa eu puxar essa tela um pouco para frente. Aí. Eu preciso, dando esse formato aqui, vocês vão entender por quê. Agora aqui eu já vou dar uma escurecidinha. Já vou jogar um amarelo indiano aqui. Vou pegar um pouco de água aqui, ó, misturar até água mesmo na tinta. E ó, essa é a vegetação que vai estar aqui mais escura, tá? Mais ou menos simulado aqui, ó. E venho até aqui nesse sentido. Aqui eu vou jogar uma incerta assim, vocês vão ver o motivo disso daqui a pouco, na hora que eu der efeito na água. Vou pegar mais amarelo indiano, jogando aqui, jogar um pouco de um amarelo mais claro aqui também, ou de um verde, ó. Vou deixando meio mais escuro, uma parte mais verde, só pincelada na vertical, que eu vou escurecer, para dar contraste também. Aí vocês vão entender por que o professor fez essa lambança e trabalhou esses tons agora. Quer ver? Ó, tudo aqui, né? Feito bonitinho, né? Dá para ver a projeção da luz aqui, né? Limpar esse pincel que eu estava usando. E eu estou indo rápido aqui porque como eu não estou usando nada para retardar a secagem, é aquilo que eu falei para vocês. Eu preciso ser rápido, né? Limpei o pincel, eu venho aqui, ó. E ó, começo a trabalhar o efeito de água aqui, ó. Efeito express de água, ó. Ó como eu tô trabalhando com o pincel, tá vendo? Ó, assim, ó. E às vezes eu viro o pincel assim também. Mas a mão tá bem leve, eu tô tocando muito pouco a tela, tá? Muito pouco mesmo, ó. Aí eu vou pegar aqui um pouquinho de verde inglês e ó. E já vou fazer isso, ó. Aqui eu não posso entrar muito com o escuro, por quê? Porque não tem escuro ali na tinta, né? Então eu faço isso daqui, ó. Ou naquela parte, aliás, ali. Ó, é mais fácil o claro entrar para cá do que o escuro. Ó, aquelas partes aqui embaixo que eu deixei, ó, também, ó. Ó. Vou pegar um pouquinho de branco agora aqui, ó. Vou misturar com o verde inglês. Tá vendo essa junção aqui do barranco? Ó, eu colocando mais claridade ali, ó. Tá vendo? Olha como a tinta já vai ficando. E você pode ver que tá meio grosseiro aqui, né? Onde o barranco tá encostando. Por isso que eu coloquei mais amarelo Nápoles aqui, ó. Que agora eu faço o seguinte, ó. Misturo com um pouquinho de vermelho óxido. E eu faço isso daqui, ó. Intercalando, ó. O verde que tá ali com um pouco da cor do barranco, do amarelo Nápoles ali do barranco. Olha como já mudou a percepção ali, ó. Como se fossem umas pedrinhas ali meio perdidas, ó. Tá vendo? Ó, vou pegar branco aqui, ó. Vou também aproveitando e ó, vou jogando algumas nuances mais claras ali. Pra cá também. Tá vendo quantas cores que entram aí na água? E aqui eu tô usando poucas, tá? Eu tô fazendo uma paisagem express aqui. Vou falar desse jeito. Ó, agora eu vou pegar branco puro. Poderia entrar com muito mais cores aí, dependendo da vegetação. E ó, mão leve, tirado, ó. Ó. Ó lá, tá vendo? A água ali. Subo um pouco aqui a pincelada, ó. Como se tivesse uma água pegando e dando um pouco de movimento ali, ó. Olha que bacana. Mais branco aqui. Por que eu estou concentrando o branco aqui nessa parte? Porque depois que eu jogar essa vegetação escura, fica esse destaque, essa fuga de luz aqui, ó. Tá? É assim que funciona na paisagem. Muita fuga de luz aí pra gente explorar. Jogar um pouco de amarelo aqui, ó. Olha eu trabalhando as nuances. Falei que não ia trabalhar muitos, mas não adianta. Aqui eu já vou jogar um amarelo indiano também, que já está uma parte mais escura. Eu tenho que mostrar para vocês. Eu não consigo ficar só no beabá. Eu tenho que jogar mais nuances aí. Mas é legal, né? A gente vai aprendendo e vai vendo como é que faz. A ideia é passar as informações
por completo para vocês. Não economizar. Vou jogar mais verde aqui. Minha mão tá bem leve, tá, galera? Deixar uma fuga mais escura ali, ó. Pronto. Então já tem uma projeção de água da parte clara vindo para cá, que está refletindo essa parte aqui, ó. Deixei umas manchas um pouco aqui, que aqui também é manchado, mas eu investi bastante na claridade, venho esticando para cá, por quê? Agora eu vou fazer a vegetação escura aqui, barranco, tal, e aí já vai dar aquele baita destaque lá no fundo. Formato luz e sombra, falo isso em todos os vídeos, é isso que permite que a obra fique bacana, e a gente vai começar a trabalhar a parte escura agora, tá bom? Bom, pessoal, vamos começar a parte escura, e para isso eu vou fazer o seguinte: primeiro eu vou jogar mais verde Versi aqui, né, na minha paleta, vou jogar até o restante que está aqui, e vou jogar também as ultramar. Detalhe, não vou queimar o fundo, porque eu quero um verde bem eufórico na parte escura também. Então aqui, ó, vou pegar o pincelzinho, você vai ver quando eu jogar na tela, ele vai ficar até meio transparente, não tem problema. Estou misturando verde Versi com o azul ultramar, ó. Por que ele vai ficar meio transparente? Porque essas são cores transparentes na tinta acrílica, tá? Diferente da óleo, que elas cobrem com mais facilidade, aqui na acrílica elas são um pouquinho mais transparentes. E ó, eu vou já projetando aquilo que será a minha vegetação escura aqui. Vou fazer por partes a vegetação, porque se eu fizer o fundo todo aqui e depois eu for trabalhar, ela começa a secar muito rápido e eu não quero isso, tá? Então vou primeiro trabalhar essa moita aqui, essa vegetação mais projetada. Olha, detalhe, olha que interessante que eu estou fazendo essa vegetação. Ela vai aqui e aqui ela recua, ó. Isso me ajuda bastante a dar uma beleza ímpar também na paisagem. A fuga de luz ficando aqui, ó, tá vendo? Olha lá. Eu vou te falar que os vizinhos colocaram uma música, estava tocando até agora, aqui bem alto, no intervalo aqui, para eu poder limpar os pincéis. Ainda bem que agora parou um pouco. Hoje tá uma beleza aqui, viu? E é uma rua tão calma, mas tranquilo. Tem sempre pessoal fazendo uma baguncinha aí, mas é uma baguncinha sadia também, né? E outra, tá dentro do horário permitido, então não tem problema nenhum. Mas eu vou falando para vocês que às vezes vocês ouvem alguma coisa, fala, nossa, que baderna é essa aí? Saibam que não sou eu. O professor fica se explicando o vídeo todo. Ó que bacana, ó, o fundo, ó, tá vendo? Bem carregado. Eu quero bastante euforia no verde hoje. Hoje nós estamos com verde eufórico. E para isso, o que eu vou fazer? Cadê ele? Está aqui. Eu não vou jogar o verde inglês aqui, porque já está muito contaminado lá. Eu vou colocar ele aqui, ó. Você vê que diferente do Venelli, eu vou esticando minha paleta, misturando. Ó, nem sei se está pegando direitinho, mas é verde inglês puro. Vou misturar aqui o verde inglês e vou pôr um pouquinho só do nosso amigo, o verde VC. E já vou começar aqui, ó. Ó. Já vem esticando, ó. Tá vendo? E eu misturei um pouco do verde VC aqui para quebrar, para deixar o verde um pouquinho mais escuro, porque senão ele se confunde com a parte verde lá do fundo. Aliás, aqui já confundiu, ó. Então preciso tomar cuidado, porque eu tenho que dar destaque para ele. Então vou misturar mais. Olha lá, agora tá tocando até um Raulzito lá no vizinho. O negócio, o bicho tá pegando lá. Raul Seixas é uma boa pedida, hein? Ó, por enquanto tá confundindo ali, mas daqui a pouco eu jogo uma luz intermediária ali para destacar aquela parte. Tá dando para perceber aí, né? Minha preocupação é que aquela parte ali que se confunda com a vegetação lá do fundo. Então aqui eu vou colocar uma cor mais escura aqui por cima, ó. Vou usar um recurso agora aqui para separar a vegetação, que acabou que ela ficou se confundindo com a vegetação lá do fundo, e eu não quero isso, né?
Depois eu jogo mais luz aqui por cima, mas nesse momento eu quero deixar ela mais marcada, ó. Agora eu consegui dar um destaque ali, tá vendo? Aqui, ó. Depois eu jogo mais um outro tom ali por cima para dar um destaque. Vamos pegar aqui mais verde inglês. Aqui já dá para ir caprichando um pouco mais, esticando mais a tinta assim, ó. Olha que bacana. É muito legal, né? E é uma árvore aqui, uma vegetação com umas copas bem largas aqui. Essas são as primeiras copinhas, né? Depois eu vou esticando, ó, como eu faço degradê, ó. Tá vendo? E sempre tomando cuidado para intercalar os verdes e não deixar aquela sequência de copinhas como se você tivesse feito tudo aglutinadinho, tal, não. Elas são mais separadas, uma tá pegando mais luz, outra um pouco menos, enfim. Ó, aqui, ó, venho para cá, faço mais uma aqui, então eu já vou criando outra moita aqui embaixo, ó. Ó, você percebe que vai separando, ó. Eu vou vindo aqui, ó. Ixi, outro motoqueiro. Acho que chegou o rango de mais alguém aí. Ó. Ó, eu fazendo fundo aqui. Agora eu jogo mais luz ali. Olha que bacana. Aqui ficou bastante forte. Deixa eu tirar um pouco o excesso de tinta aqui do pincel. Para eu deixar mais marcado aqui, ó. Essa parte. Isso, ó. Eu tenho que buscar a ponta dela, tem que ficar bem marcada, tá vendo? E eu vou intercalando as luzes aqui, porque apesar de ser uma parte de sombra, eu entendo que a luz está vindo daqui, em algum momento ela vai pegar com mais força em algumas partes aqui, entendeu? Como que eu estou fazendo agora. Como se a luz estivesse pegando nessa vegetação mais para cá. Mais aqui é o fundo, menos aqui, mais aqui. A luz está alternando ali, né? Agora aqui eu vou dar uma escurecidinha também. Vou até misturar um pouquinho do amarelo indiano aqui para ficar um verde um pouco diferente. E vem aqui na parte de baixo, ó. Vai ficar um tom mais puxado ali pro amarelo. Olha como já secou aqui. Vou até passar um pouquinho de tinta escura aqui, do fundo, para eu poder trabalhar, porque ela está secando muito rápido. Então vamos lá. Ah, professor, eu me sinto mais seguro agora no começo em trabalhar com o fundo da tela seco. Beleza, não tem problema, tá? Pode trabalhar com o fundo da tela seco. Ó, tá vendo? A exemplo do que eu fiz lá no fundo, eu também vou fazer isso aqui, ó. Vou deixar aqui, que depois eu vou fazer o barranquinho, tá? Tá ficando bacana, né? Tá faltando um pouco mais de vegetação aqui, ó. De moitas aqui, ó. Tá um pedaço muito grande ali, escuro, e eu preciso dar um formatinho assim, ó. Pra ficar legal, tá vendo? Por que que eu tô deixando aqui? Depois eu vou jogar o outro aqui por cima, que tá um pouco mais projetada pra cá e assim por diante. Misturar mais verde inglês. Aproveitar que já secou aqui, ó. Já tá mais seco, ó. Projetar um pouco de luz aqui, como se estivesse pegando irregularmente ali, ó, fazendo um degradê da luz batendo e vindo para cá. Tudo isso, galera, você não vai pegar de primeira, tá? Mas com o tempo, você vai pintando, você vai vendo aonde você tem que interferir, jogar mais luz, enfim. Mesmo se você estiver pintando com uma referência de uma foto, você vai perceber que a interpretação artística é que vai fazer a diferença. O artista, a maioria, né, nunca reproduz exatamente igual. Ele dá a interpretação dele ali, do que ele está vendo na natureza, né? E é assim comigo também. Porém, não vou falar que não, tem muita gente que faz um trabalho acadêmico 100% fiel àquilo que ele está vendo. Porém, no impressionista, muitas vezes você interpreta
essas partes aí de nuances de luz e de sombra. Olha que bacana que ficou a luz pegando aqui, discretamente, já dando uma sombra, já pegando aqui de novo e assim por diante. Então eu variei a luz aqui numa única moita e agora a gente vai continuar nessa parte de trás aqui. Bom, galera, para dar sequência aqui eu vou novamente pegar um pouco mais de azul ultramar aqui. Vou aproveitar aquele verde Versi ali que ainda não secou, né? Que é esse aqui. Vou misturar com azul ultramar rapidinho aqui, ó, para fazer essa sequência escura. Vou pôr um pouco desse amarelo indiano aqui também. Aí, quando eu jogar as outras vegetações aqui, elas vão dar uma tonalidade um pouco diferente, que eu estou colocando o amarelo indiano também no fundo, ó. Já projeto um pouco para cá, né? Aqui já vai ser uma outra moita grandona, também com várias copinhas, enfim. Vou pegar até esse resto de vermelho óxido que ficou aqui, escurecer um pouco essa parte. Falei que eu não ia queimar a vegetação, mas aqui só um pedacinho, não vai ter problema. E aqui eu vou deixar, que aqui é uma moita que vai entrar depois, que ela já está aqui na frente, tá? Vocês vão perceber aqui. Aqui ainda é a questão do barranco, ó. Vou deixar um pouco mais avançado aqui, mas aqui também vai ter o barranquinho aqui, enfim. E vamos lá, dá-lhe fundo. Pronto, tudo preenchido, escurão. Aqui. E agora nós vamos começar a fazer essa parte aí. Novamente, vou jogar o verde inglês aqui. Vou pegar agora mais amarelo de cádmio, claro. Vou colocar aqui do lado. Vou lá no meu pincel de copinha. E vou começar as copinhas dessa vegetação aqui que eu acabei de fazer o fundo. Lembrando que eu venho nessa pegada direto por causa da tinta óleo, ou da tinta acrílica. Eu sei que ela vai secar rápido. O professor é muito louco, né? Tá fazendo quadro de tinta acrílica e fica falando da tinta óleo. É o costume, né? Sempre pintei com tinta óleo. Comecei a pintar com acrílico há pouquíssimo tempo, influenciado por várias pessoas aqui no canal que solicitaram quadros de paisagem com tinta acrílica. Como já tinha bastante aí na tinta óleo, eu falei, vou fazer na tinta acrílica também. Ó, exemplo do que eu fiz ali na outra vegetação, eu também vou tendo uma preocupação em separar o fundo aqui, ó. Aqui, ó, eu vou jogar mais claro para dar um destaque maior para ela, ó. Aqui. E o som tá comendo solto lá na vizinhança, hein? Se sair alguma coisa aqui no vídeo, a culpa não é minha. Aqui daqui eu ouço tudo, às vezes nem sai no vídeo, mas eu vou ouvindo. Aí eu tenho que falar aqui para vocês, ó. Mas teve gente até que falou para mim, não esquenta, professor. Dá para ouvir suas explicações uma boa, tal. Mas o professor se preocupa em deixar também uma qualidade. E como eu tenho só o dia de hoje para gravar, eu não podia adiar, né? Mesmo com uma baguncinha na rua, com feriado emendado, eu sou obrigado a gravar hoje. Não posso adiar, porque senão não dá tempo de postar o vídeo para vocês depois. Editar, tal e tudo mais. A vida aqui no YouTube é isso aí, galera. A gente precisa editar os vídeos, colocar as legendas, deixar tudo prontinho, porque às vezes tem os colegas que não conseguem acompanhar pelo áudio, acompanha pela legenda. Tem também o pessoal que não é da nossa nacionalidade, né? Outros idiomas também acompanham pelas legendas, enfim. Porque o nosso propósito é ensinar. Então, quando a gente se propõe a ensinar, a gente tem que ter essa preocupação, né? Ó. Porque senão eu colocaria uma música de fundo, ia pintando só aqui, beleza? Você ia acompanhar a pintura, né? Ia vendo, eu fazendo todos esses movimentos, mas sem uma explicação, aí não fica legal, né? Eu até faço uns vídeos assim aqui pro canal, mas um vídeo para te distrair, né? Para aprendizado mesmo são esses aqui. Porque às vezes você quer relaxar um pouquinho, procura aí os vídeos do canal em que eu coloquei esse tipo de tema.
E não se esqueça, você que está chegando agora, eu vou pedir novamente, hein? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, pode compartilhar os nossos vídeos, pode reproduzir todas as telas que nós fazemos aqui sem problema nenhum. Por que eu estou batendo esse papo descontraído enquanto eu pinto aqui com vocês? Porque essa parte é a parte burocrática das copinhas, né? Vocês precisam só observar, eu já falei de todas as misturas e nuances aqui. E ó, você viu que ficou uma levada legal. E por que eu deixei mais aqui? Porque aqui, como sempre, eu vou entrar com uma vegetação diferente. Vou fazer meio que uma bananeira aqui, ó. Vou pegar um fundo um pouco mais escuro aqui, ó. Vou projetar aqui assim, ó. Tá vendo? Porque eu peguei a parte mais escura. Eu tinha que jogar uma sombra aqui por cima, ó. Vou jogar uma outra aqui também. Sempre tem bananeira ou umas folhas simulando a bananeira nos meus quadros. Costumo fazer muito isso na paisagem, tá? Vou pegar aqui, ó. E vou dando as pinceladas, ó, e aproveitando da luz e da sombra, aquele formatinho característico das folhas bananeiras, né? São todas meia cortadas assim, ó. E ó. E o rock tá comendo solto lá, hein? Olha aí, que bonito. Lembrando que esse som não é meu, tá? É da vizinhança hoje aqui, que tá bem inspirada e ouvindo uma música aqui. Tem que falar que é até uma música de qualidade, um rock and roll bacana. Tava tocando até Raul Seixas aqui, olha que beleza. E vamos lá. Pincelada invertida aqui, para fazer a folha para cá também. Olha como já quebra aquela sequência de copinhas, tá vendo? Ó, mais uma folha perdida, ó. Pode olhar, você pode ver uma bananeira, pode ver uma vegetação um pouco diferente, não importa. O importante é a gente quebrar um pouco a sequência das copinhas. E eu vou também jogar, que eu vou pegar um pouco do terra de siena natural, bem pouquinho mesmo, coloquei ali. Vou jogar também uns galinhos aqui perdidinhos, tá? Por que eu peguei o terra de siena natural? Porque eu quero fazer uns galinhos mais escuros, né? Vou fazer claro, porque claro é só lá no fundo, né? Ó, peguei aqui um pincelzinho. Tem gente que faz com zerinho, tá? Eu costumo pegar o pincelzinho, ó, que tá com a cerda bem juntinha. E aí eu só encosto aqui, ó, e faço isso. Aí até ficou meio forte ali, mas tudo bem. Não vou mexer nele não, ó. Falei que eu queria eufórico, ele ficou eufórico. O professor tem dificuldade com linha reta, e aí eu prefiro fazer desse jeito aqui, que eu me sinto mais à vontade. Ó, aqui também. Ó, os galinhos ali. Olha que bonitinho que fica. Show, né? Pintura expressa, paisagem passo a passo para vocês aqui na tinta acrílica. E pode ver que eu não estou colocando nenhum apelo visual aqui, não estou colocando nenhuma folhagem colorida, que nada. Que eu estou fazendo tudo, variando os tons de verde para você aprender a trabalhar com os tons de verde. E olha que bacana que está ficando. Vou jogar um galinho aqui um pouquinho mais claro. Ó, para não ficar só aquele ali também, né? Clarinho ali. Olha que bonito ficou. Beleza? Agora é o seguinte, eu vou fazer o barranquinho aqui para vocês. Bom, galera, para fazer esse fundo aqui, eu vou aproveitar o terra de siena natural que está aqui. Vou jogar um pouquinho de vermelho óxido, tá? Deixa eu pegar um pincelzinho aqui. Vou pegar esse carinha aqui mesmo. E eu vou misturar vermelho óxido com um pouco do terra de siena natural. Vou pegar até esse restinho que está aqui do amarelo Napoli. Ó, um marrom bem bonito, ó. Tá vendo? E vou, a exemplo do que eu fiz aqui no fundo, o mesmo esquema. Aqui ele tem um corte, ó. Porque ele tá... Ó, pode ver que onde ele vai encontrar com a vegetação ali, a vegetação já secou, né? Já era esperado que isso fosse acontecer. Mas
eu tenho aquele recurso de poder molhar de novo ali aquela parte de junção entre a vegetação e o barranco para não ficar uma coisa artificial. E também fazer essa junção entre o barranco e a parte aqui da água. Ó, então eu joguei aqui, eu vou fazer isso, tá? Beleza. Vou aproveitar aqui, deixa eu ver se ainda tá molhado aqui. Ah, tá. Vou pegar o pincel sujo aqui mesmo, vou pegar um pouco de verde PCE, misturei ali com o barranco. Eu vou fazer essa junção, tá? Ó lá, tá vendo? Eu preciso dessa junção entre o barranco e a água. Você não pode jamais deixar essa coisa morrendo seca, uma em cima da outra ali, emendando, tá? É isso aqui, ó. 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 Tá vendo? Vou limpar o pincel aqui. Opa, bati ainda para passar na água. Dar uma limpadinha no pincel. Pegar um pouco de verde aqui, que é esse verde mais claro que tá aqui na água. Que tá vindo daqui, ó. Ó. Tá vendo? A junção, ela tem que existir. Ela não pode fazer um barranco sem junção ali, né? E aqui, como eu estou trabalhando com a tinta acrílica, ela já secou, eu faço essa junção agora numa boa. E já vou jogar uma luz aqui também nesse barranco, tá? Vou jogar o amarelo Nápoles aqui. Vou pegar um pouco, misturar um pouquinho aqui com o vermelho óxido e tal. O restinho que ficou ali de terra de siena. E ó, aqui na ponta, ó, vou começar a fazer um formatinho de barranco aqui, ó. As primeiras luzes aqui, ó. Eu vou definindo onde eu quero o formato do barranco, ó. Tá vendo? Ó que bacana. Show, né? Então as primeiras impressões aqui de luz do barranquinho já tá aparecendo, ó. Olha que legal que vai ficando. É rapidinho, galera. É Python, sem sofrimento e sem medo de ser feliz. Agora eu vou pegar mais o amarelo Nápoles puro, tá? E ó, que eu já vou deixar. Tá vendo que eu tô fazendo um formatinho mais arredondado? Aquele barranco que quando você vai descer na beira do rio escorrega, é mais ou menos isso aqui, ó. Ó, que a luz tá pegando aqui, né? Da direita para a esquerda. Aqui, ó. Aqui eu faço menorzinho assim. Vou dando umas variadinhas ali. Daqui a pouco eu vou complicar um pouquinho mais, mas é só de leve. Ó, aqui eu já deixo mais esticadinho. E lembrando, eu não esqueci, eu tenho a parte da junção, né? Aqui eu vou pegar um pouco desse verde que tá aqui, ó. Vou até misturar um pouquinho para fazer mais ou menos o tom que tá ali no fundo, ó, de verde. Aqui, ó, e ó. Eu já venho partindo com um verde mais escuro aqui na ponta, ó. Que é a sombra do barranco fazendo, da grama fazendo a junção com o barranco, ó. Isso não pode faltar. Lembrando, da mesmo jeito que eu fiz a junção aqui, não pode faltar esse tipo de junção. Por quê? Porque senão fica estranho, né? Parece que a vegetação veio e ela não emenda com o barranco. E não, a vegetação tem que entrar no barranco. Como ele vai secando, eu jogo a sombra primeiro e depois, é óbvio, eu jogo a luz. Aqui, ó, já vou colocar a luz, ó. Por cima aqui, ó. Na parte que eu acabei de jogar a sombra, ó. Ó que bonitinho, tá vendo? Aqui a gente explica tudo, galera, com o som de fundo aí dos nossos vizinhos ouvindo o rádio no último volume, mas explicamos tudo pontualmente para vocês aqui, porque aqui é um canal onde você aprende a pintar. Ah, já vou sair pintando, me tornei um grande pintor. Não, mas você vai aprender com o tempo. Se você faz, de repente, aula de pintura, aqui você vai ter mais informação, mais informações, a visão de outros artistas.
é muito importante, tá? Para o seu aprendizado pessoal, para o seu crescimento na pintura também, ó. Que eu já vou jogar mais água. Ó, agora tá tocando até um Freddie Mercury. Bohemian. Hoje tá seleto. E eu não tenho como evitar isso, tá? Porque não é da minha parte aqui, infelizmente. O som tá vindo lá do fundo. Olha aí que bonito, ó. Tá vendo? Vamos jogar pra cá. Ó, isso aqui eu já venho fazendo a junção da luz ali com o restante da vegetação, porque é onde, agora que já secou, ó, eu consigo dar esses efeitos. Ela fica mais marcada, tá vendo? Que a luz tá pegando ali, né? No mato tá vindo ali para dentro, ó. É aquela parte do mato que tá bem precipitada ali, né? Ó que bacana, galera. E eu venho trabalhando aqui, ó. Tá vendo? E eu vou variando também os tons, a vegetação, né? Isso que é importante. No momento que eu faço essas pinceladas mais curtas, eu dou uma variada também, né? Aí eu vou colocar aqui um pouquinho mais de luz, ó. Ó aqui. Ó que bacana. Aqui também, ó, eu posso jogar um pouquinho mais de luz aqui na ponta, ó. Daí já venho fazendo um arremate mais fino aqui da vegetação, ó. Show, né? Vamos colocar um pouquinho de luz aqui também, ó. Ó. Para não ficar também sem luz na ponta dessa outra aqui. Tudo isso é a interpretação que eu vou fazendo agora ao longo do processo. E já vou dando as pinceladas também em cima da base seca, onde a luz fica mais evidente, porque ela não se funde com a tinta de baixo. Porque como na tinta acrílica seca rápido, eu dando esse efeito agora, ó, ela fica mais projetada ali, ó. E pode ver que eu estou fazendo isso só na ponta e já estou morrendo. Para quê? Para dar um destaque maior nesse núcleo aqui, entendeu? Que é um dos pontos principais da paisagem aqui também. Olha que legal. Muito show, né, galera? Bonito, né? Pintar é muito bom. Eu adoro fazer essas levadinhas aqui e compartilhar tudo isso com vocês. É com gosto mesmo que nós ensinamos vocês aqui um pouquinho daquilo que a gente sabe, tá? Agora é o seguinte, eu vou fazer essa vegetação aqui no canto, depois eu farei essa, eu já fecharei toda a parte de vegetação. E por último eu vou fazer uns arremates na água, entrando com um pouco de violeta, um pouco de branco, dando alguns acertos e um pouco mais de luz no geral, tá bom? Bom, dando sequência aqui, eu vou colocar um pouco mais de verde versino nessa bagunça, que a tinta já até secou aqui, tá? A tinta que está embaixo. Verde Versi com azul ultramar. Tá aqui. E vou fazer o fundo, mesmo esquema que eu fiz anteriormente. Vou misturar os dois aqui bonitinho. E ó, opa, a tela se moveu aqui, deixa eu acertar ela aqui, para ela não se mover. Vou jogar até um pouco mais de azul aqui, ó. Essa vai ser uma vegetação que vai estar mais à frente, vocês vão perceber. E eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz na outra ali, ó. Jogar ela mais irregular assim, ó. Mais projetada. Aqui, ó. Dando uma vazão. Aqui, ó. Ela vai, recua. E depois ela avança novamente, ó. Dando aquele miolinho ali da água, tá vendo? A água entrando aqui assim, ela vai estar aqui no primeiro plano, essa vegetação. Como se fosse tivesse aqui numa pedra, em cima de uma pedra que não está aparecendo. Aí eu vou trazendo o quadro mais para frente aqui, tá? Eu vou fazer um pouco diferente nessa daqui. Como eu não vou colocar nenhum apelo colorido, nenhuma vegetação colorida, vou jogar um pouco de amarelo indiano nela. Então vou misturar amarelo indiano com o verde inglês. Vou fazer um verde mais amarelado, mas um amarelo mais escuro, ó, que é para dar um destaque nessa vegetação aqui. Vamos ver se o tom vai ficar legal.
para dar um destaque nessa vegetação em relação ao restante da tela. Olha lá, ficou uma vegetação mais amarelada, tá vendo? Olha lá, mais bonita também, ó. O amarelo indiano tem uma força bem bacana. E eu já separo ela da vegetação lá do fundo também, nas tonalidades, ó. Vem fazendo degradê. Olha lá. Puxando aqui, ó, que bonitinho que vai ficando nossa vegetação mais amarelada, um pouco mais envelhecida. E aqui eu faço essas caidinhas. Olha como eu intercalo as copinhas de uma maneira que não ficam sincronizadas. Eu sempre falo isso, é importante. Se fizer sincronizadinha aí não fica legal. Professor, o que é sincronizar? O que você quer dizer com fazer copinhas sincronizadas? É ficar tudo certinho assim, ó. Por exemplo, 2, 2, 2, 3, 6, 3, aí esquece, a natureza não é assim. Então você tem que fazer um pouco mais solto. No começo você pode até sincronizar um pouquinho, depois você vai percebendo onde você tem que corrigir. Ó, tô fazendo uma copinha maior, puxando para cá. Essa técnica aqui, pessoal, dá muito volume na vegetação, entendeu? Isso é muito legal. Vou jogar mais claridade aqui. Arredondar ela mais para cá. Aqui também, ó. Que bacana, né? Dá para ver ali que ela se destaca do restante do fundo. Ó, aqui também, que eu já vou mais na horizontal. Parece que a música agora deu uma cessada, só tá o pessoal batendo papo. Bacana, assim fica mais fácil. Não preciso falar tão alto para que só minha voz se projete no vídeo, né? Eu sofro aqui, viu, galera? Ó, tudo isso para gravar um vídeo com muito amor e carinho para vocês. Então eu vou pedir para você já se inscrever aí no canal, quem está chegando agora. Compartilhar os nossos vídeos. Ó, deu uma jogadinha para ficar uma vegetaçãozinha mais solta. Pode reproduzir todas as telas que está aqui. Se tiver dúvida, pode perguntar que eu respondo. Aqui são dois professores, Eduardo Messeneiro e Marcos Venelli, trabalhando para vocês, para ensinar você alguns segredinhos, para vocês, né? Alguns segredinhos da pintura. Quem está afim de aprender, quem está afim de saber um pouquinho mais, aqui é o lugar certo. Chegou no canal certo. Pode vir, pode chegar que a casa é nossa. Pode perguntar, deixar sugestão para temas, enfim. A gente põe na fila e quando chega o momento oportuno, a gente faz, hein? A gente sempre faz. Ó, agora tô tocando um rock. Hoje tá agitadíssimo. Olha que bacana. Essa daqui, curiosamente, eu não vou colocar galinho, tá? Porque ela é uma moita que está projetada aqui. Agora eu vou fazer essa outra no mesmo esquema para fechar, né, a paisagem. E aí eu vou colocar aqui umas nuances diferentes aqui na água, acertar algumas coisinhas para a gente finalizar a nossa tela, tá bom? Ó, quem voltou aqui, ó, meu pincelzinho de novo, pegando esse resto que está aqui de mistura de tinta, de sujeira de palheta. Eu vou fazer o mesmo esquema aqui, ó. Ó, e aqui eu já vou deixar assim umas partes, ó, mais separadas assim, ó, deixando o fundo vazado, ó. Aqui eu vou dar um formatinho também nessa vegetação aqui, bem invocado, bem jogado aqui assim, ó. E aí ela voltando, estilo que eu fiz a outra ali, tá vendo? Mesma coisa, ó, mesma coisa. Porque eu quero finalizar aqui, ó, como se tivessem duas vegetações aqui iguais, projetadas aqui. Por quê? Porque aqui é uma paisagem que eu não tirei de nenhuma referência. Então, eu crio algumas coisas, né? Já estou habituado, ó, deixa eu fazer aqui. Então, eu posso explorar minha criatividade aqui. Gosto muito de reproduzir coisas, né? De fotos e tal, mas gosto muito de criar também. Eu faço isso direto aqui no canal, tá? Eu crio bastante coisas aqui com vocês. E ó, vou acrescentar mais
o verde inglês aqui. Aproveitar o amarelo indiano que está ali. Vou misturar o verde inglês com um pouquinho de amarelo indiano. Acho que eu coloquei até verde inglês demais aqui. E também vou puxar as copinhas para cá, ó. Ela vem nesse sentido e vem finalizando aqui. Por quê? Porque aqui ela está ao contrário. Essa está daqui para lá, essa está daqui para lá também. Então a pincelada vem aqui, ó. Ó, e venho fazendo degradê e sumindo ali, ó. Ó, olha que legal. Ó, olha que show. Fazer toda essa parte assim como eu fiz ali na outra, tá? Copinha e degradê, a luz pegando. Agora eu vou acertando essa parte aqui mais escura para ficar vazadinho, ó. Vai ficando muito legal, variando os tons aqui de verde. Embora eu esteja aqui na sombra, ela também está pegando uma luz, né? Um verde diferente. A luz mais intensa, mais clara, está lá no fundo, tá? E eu vou dando formato aqui, ó. Ó lá, vem sumindo. Aqui eu já estou jogando mais o verde mais ou menos puro aqui, o verde inglês, para ela não ficar toda amarelada como ficou essa outra aqui. Porque senão elas vão ficar meio que iguais demais, entendeu? Tem que ficar parecidas, mas não iguais. Aqui, ó. Ó. Deixa eu fazer o degradê aqui. A tinta já vai secando. Lembrando, estou usando tinta acrílica pura. Deixa eu colocar mais escuro aqui, para dar mais contraste. Olha que bacana. Só com a pontinha do pincel. Ah, professor, eu gosto muito de trabalhar com o canto do pincel chato. Dá também, já sempre falo isso aqui nos vídeos. Às vezes eu até me torno um pouco repetitivo, galera, mas não é por maldade. É que quando a gente ensina, a gente precisa passar o recado de como é feito realmente, né? E se eu não for um pouco repetitivo em alguns temas aqui, acaba passando batido e aí não fica legal, né? Deixa eu escurecer aqui também, ó. Aqui, ó. Agora despertado o interesse da Zoe aqui, hein? A Zoe tá rosnando aqui, ó. Acho que tá passando algum cachorrinho na rua. Aí ela já fica meio acelerada. Dá pra ouvir ela rosnando aí no fundo, ó. Eu fazendo um acerto aqui na vegetação para deixar ela meio vazada, enfim. Dá de tinta. Pronto. Olha que bacana. Que moita, que árvore diferente que nós fizemos aqui nesse primeiro plano, hein? Como a gente explorou bastante as nuances de luz e de sombra e tons de verdes também, né? Aqui nessa nossa paisagem. Olha que legal, pessoal. Show, né? Ao som de música, muita música que não é minha. A gente vai aos poucos finalizando essa paisagem aqui. E agora, tá tudo muito verde, né? A água verde, com exceção dos barrancos aqui, mas você vê que tem um equilíbrio de tons, né? E isso é importante, tá? Agora eu vou começar a fazer pequenos arremates aqui de luz, ó. Coisa bem discreta, tá? Como se tivesse algumas luzes incertas ali, uns pontos de luz pegando em algumas partes, por exemplo, aqui da
pouco de violeta permanente escuro, tá? Tá aqui o violeta. Vou colocar lá no cantinho. Aí eu vou pegar esse mesmo pincelzinho que eu tava fazendo as copinhas, vou dar uma limpadinha nele aqui. Vou pegar um pouco do violeta aqui, ó, pôr pra cá e misturar com um pouquinho desse nosso amigo amarelo Napoli aqui, ó. Vou fazer um tom aqui de violeta misturado com Napoli e vou só jogar um pouquinho aqui em algumas partes do barranco, que só para sutilmente dar umas nuances de violeta aqui, ó, bem de leve, tá? É uma coisa bem pouca, eu sempre faço isso em alguns quadros meus, que aí quando o observador tá olhando pro quadro, ele vê umas nuances bem discretas de violeta ali. Aqui eu vou acrescentar até o branco, ó. Vou deixar esse barranquinho, esse tom violeta aqui também, ó. Vou colocar um pouco aqui no fundo, ó. Olha que legal. Eu adoro o tom violeta. Então eu já vou quebrando um pouco aquela parte aquele esquema, né, de verde aqui da tela. Aproveitando essa vibe, vou pegar aqui, ó, esse violeta que tá aqui, que eu já misturei. Agora eu mudei o pincel, tá? Tô com um pincelzinho chato aqui, ó, com as cerdas bem juntinhas. E eu vou jogar uma sombra de água violeta aqui, ó, que depois eu jogo o branco por cima, ó. Uma sombra de água violeta, ó. Agora eu pego o branco, limpei aqui, ainda deixo um pouco contaminado com violeta, ó. Olha que bacana que fica, tá vendo? Essa é aquela água que está encostando no barranco, né? Que forma ali uma pequena, não é onda, né? Uma espuminha ali, né? Aí eu tô aproveitando que o fundo tá seco, né? E olha que legal que vai ficando. Eu vou pegar mais branco, tá? Aqui eu vou puxar um branquinho também certo, ó, para dar umas fugas de luz. Aqui eu vou pegar branco também. Vou acrescentar um pouco mais de branco aqui no fundo. Agora são aqueles detalhes finais ali da obra, né? Coisa que é muito prazeroso a gente trabalhar. Os vizinhos, ó, vou colocar um pouco de violeta aqui também, para dar umas manchadinhas de violeta aqui na água. Aí vou jogar um pouco de verde aqui em cima. Ah, professor, é muita informação, mas eu preciso trazer as informações por completo para vocês aqui, ó. Mas com o tempo você vai aprendendo a trabalhar todos esses tons aqui. Olha que bacana. Por que eu não investi tanto aqui no branco? Porque aqui está mais a sombra, né? A água, né? Então eu não quero investir tanto assim. Vou pegar um pouco mais de branco aqui, a pontinha do pincel, um restinho aqui do nosso queridíssimo amarelo Napoli, mas eu acabei contaminando aqui. Pera aí. Deixa eu limpar o pincel. Pegar um pouco mais do Napoli separadamente. Colocar aqui no cantinho. Olha, tem tinta ali que eu acabei nem usando muito, né? O violeta ali eu usei bem pouco. Eu acabei colocando muito ali, né? Vou pegar esse resto de branco que tá aqui. Ó, de leve. Legal, né? Esses são os arremates finais da nossa tela aqui, tá? O professor vai jogando algumas nuances aí. Vou voltar aqui com o meu pincelzinho. Deixa eu ver como é que tá aqui, se tá bonitinho. Vou limpar o meu pincelzinho aqui. O Condor 225, número 12. Vou pegar um pouco aqui, ó, de amarelo Napoli. Vamos fazer aqui como se fossem umas pedrinhas. Aqui, ó. Olha, uma coisa eu tenho que falar para vocês, viu? Meu vizinho tem um ótimo gosto musical em alguns momentos. Agora,
Tá tocando uma música do Led Zeppelin, muito bacana também, mas agora já está mais baixo, talvez vocês não ouçam. Mas beleza, olha lá que bacana. Olha que o gosto musical dele em alguns momentos aí é muito bom. Olha aqui, que a tinta já secou bastante. Jogar mais aqui. Ó, pequenas fugas de luz, tá vendo? Como se estivesse pegando no barranco ali, de forma aleatória. Mais na ponta, para cá vem escurecendo, ó. Posso colocar umas fugas aqui também, ó. Por que nesse sentido? Porque é onde a luz está batendo. Entendeu? Olha que legal. Show, hein? A sombra ali também. Vou jogar um pouquinho mais de verde aqui. Um verdinho um pouco mais claro em algumas partes, como eu tinha falado para vocês aqui. Umas fugas discretas aqui de luz. Ó, que legal. Eu adoro fazer isso, galera. Deixar supostamente algumas fugas bem discretas aí de luz. Bacana, né? Deixa eu olhar daqui se eu vou colocar mais alguma coisinha para a gente já finalizar a nossa tela, a nossa experiência em fazer essa paisagem do zero. Comecei com a tela previamente riscada só e eu fui fazendo tudo ali no passo a passo, explicando para vocês, lembrando que essa é uma tela com tinta acrílica. Pintando uma paisagem completa com tinta acrílica. Deixa eu ver, mais um pouquinho de branco. Acho que mais um pouquinho de branco. Algumas partes ali do fundo. Eu vou pegar um branco aqui que está na tampinha da minha... Aqui vou colocar só uns leves toques aqui de branco também, ó. Vou deixar a tinta sobrando. Como se estivesse formando... não seria onda, mas para dar mais ênfase ali no fundo, como se tivesse água formando uma espuminha ali no barranco. Acho que isso seria a melhor definição aqui, ó. Deixar ela mais reta. Agora é perfumaria, tá? Como diz o Marcos Venelli, é um pouquinho de perfumaria que o professor está colocando aqui. Mas tá ótimo, né? Ficou bonito, né, galera? Fala a verdade. Essa telinha que nós fizemos aqui, passo a passo. Vou deixar aquele pontinho de luz aqui, acho que ficou legal. Aqui. Vou colocar um pouquinho mais aqui também. Tinta sobrando. Só para dar umas luzes ali no fundo. Verde inglês puro. E ó, que bacana. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui do canal. E eu vou falar, esse é o vídeo de número 200. Olha que bacana, 200 vídeos aqui no canal para vocês, entre vídeos longos, passo a passo, short vídeos, enfim, tudo com propósito de falar de arte, de ensinar arte para vocês. Eu e o professor Marcos Venelli estamos nessa cruzada e contamos com vocês para nos ajudar a levar a arte cada vez mais longe, compartilhando os nossos vídeos, se inscrevendo no canal, falando da gente para os seus amigos, enfim, nos ajudando para que o canal cresça cada vez mais. A gente precisa muito do apoio de vocês, beleza? Galera, muito obrigado, um beijo, um abraço e, como sempre, valeu!